Olá, meus amados irmãos, queridos amigos, companheiros, você que todos os dias está conosco aqui no Devocional Intimidade, onde você for ver essa programação, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. E eu vou te dizer algo, às vezes para nos abençoar, Deus tira algo de nós para colocar mais da sua vida. E com Cristo, o perder sempre será ganhar. Quando você renuncia, você avança rumo ao centro da vontade de Deus. Por isso eu quero te convidar para ficar comigo, com o pastor Evaldo, nessa próxima meia hora. Nós vamos estudar um pouco mais daquilo que o Senhor nos deixou como um manual de vida, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Meus queridos, eu queria deixar para você o nosso e-mail de contato, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Quem sabe você tem alguma dúvida, alguma colocação, quem sabe até uma crítica construtiva acerca dos temas que nós estamos estudando, interaja com a gente. Manda aí para o nosso e-mail, então, a sua dúvida, a sua pergunta, aquilo que vier ao seu coração. Ali no Facebook você pode encontrar todas as nossas ministrações aqui do Palavra Rema e também dos outros quadros do Devocional Intimidade, facebook.com/programa Devocional Intimidade. E na nossa página de frases, quer compartilhar frases que vêm do coração de Deus? Procura lá no Frases Devocional. Também no nosso site você encontra os nossos vídeos, programação, tvmca.com.br. Você nos assiste pelo canal 6 da Blue TV ou em tempo real pelo nosso site, pelo link TV Online, você pode nos acompanhar. Querido, vamos estudar um pouco mais daquilo que Deus tem para minha e para sua vida através da vida abençoada do pastor Evaldo Coelho no nosso Palavra Rema. Seja bem-vindo a mais um Palavra Rema. Seja bem-vindo, pastor Evaldo. Mais uma vez estamos aqui. Que bom. É para mim sempre uma alegria, Mônica, porque eu vejo que você vive a palavra, você gosta da palavra, e vejo que, com certeza, a nossa audiência está sendo abençoada, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia, antes faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo que foi designado. Com certeza, as pessoas estão sendo abençoadas, como nós também estamos sendo abençoados. E se ninguém fosse abençoado, nós dois já seríamos abençoados, porque a gente vê a palavra aqui e já sente a palavra, não é verdade? Amém. Eu quero até falar uma coisa aqui a respeito de unidade, só para a gente descontrair um pouquinho no começo do nosso programa. O pastor não percebeu, mas eu acabei de perceber. A gente nunca combina as cores de roupa que a gente vai usar, mas sem querer a gente acaba sendo sempre o mesmo tom. Se está de bege, o pastor está de bege. Se eu estou de azul, o pastor está de azul. Se eu estou de rosa, o pastor está de rosa. Então isso aqui significa unidade, né? A gente está tendo unidade para ministrar a palavra de Deus. Também estão da mesma cor, né? É verdade. Hoje estão de pink, meio salmão, né? Salmão. Não, rosa aí desmerece um pouco, né, pastor? Eles estão de salmão, a galera da produção aqui hoje está todo mundo de salmão e ninguém combinou, né? Isso é unidade de pensamento. Bom, gente, o tema que nós estamos estudando, já estamos aí há praticamente quase 2 meses com esse tema e vamos um pouquinho mais além, porque Deus tem mais a ministrar sobre os nossos corações dentro desse tema. E o tema é: estes são os dissimuladores. Estamos esmiuçando a epístola de Judas, conhecendo um pouquinho mais de tesouros gigantescos do Senhor, de nortes de Deus, de palavras remas do Senhor que estão aqui dentro desse tema. E o versículo que nós vamos ler hoje, nós vamos, na verdade, nos ater ao versículo 9, mas para contextualizar, vamos ler o versículo 8 da epístola de Judas. A gente não fala capítulo porque tem um capítulo só, né? Então, a epístola de Judas, versículo 8. E a palavra de Deus nos diz assim: ora, estes, da mesma forma como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Pastor, essa palavra aqui é uma palavra que sempre traz muita polêmica, sempre traz muita dúvida, porque aqui o arcanjo Miguel, que tem
tem a autoridade do Senhor, arcanjo Miguel, é como se fosse não, ele é o comandante da milícia celestial, né, dos arcanjos que são anjos de guerra, mas ele não lançou uma palavra de repreensão. Ele levou ao Senhor e disse: Satanás, o Senhor te repreenda. Qual é a chave escondida atrás dessa palavra, pastor? Quem está falando é Judas. Esse Judas não é Judas Tadeu e esse Judas também não é Judas Iscariote. Esse Judas é um Adelfos, ou seja, um irmão meio sangue de Jesus, filho de Maria com José. Mas quando Jesus ressuscitou, caiu a ficha dele todas de uma vez. Eu digo deles porque dele e de Tiago, o outro irmão. E eles assumiram uma posição de destaque, uma posição de revelação, uma posição de visão de igreja, que ele prega contra os dissimuladores. Mas quem é ele? Ele é meio irmão de Jesus. Ele acompanhou toda a vida terrena de Jesus e, por fim, agora, na ressurreição, ele viu que precisava tomar uma posição definitiva, o que eu e você também muitas vezes temos que tomar uma posição e assumir aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. E ele disse que o dissimulador rejeita governo, rejeita autoridade, enquanto que esse texto está dizendo que é para se sujeitar às autoridades. Também no livro de Timóteo, também na carta de Timóteo, também diz que é para nós orarmos por todos que estão em evidência, pelas autoridades, para quem exerce uma função. Porque não existe nenhuma autoridade que não seja destituída por Deus. Então ele está dizendo assim: vocês que são dissimulador, vocês não gostam da autoridade do pastoral, não gostam da autoridade do delegado, não gostam da autoridade do prefeito, e não gostam nem da autoridade das milícias celestiais. Então vocês são dissimuladores, vocês não gostam, vocês usam a razão para tudo. Não o espírito, mas a carne para tomar decisões. Ele disse: nem arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás, não ousou dizer nenhuma palavra contra ele. Aí alguém falou, Mônica, que eu não posso repreender demônio na igreja. E é um engano muito lastimável. Porque, veja bem, o que eu entendi? O corpo não estava no chão, Mônica. O corpo não estava no chão, telespectador. Não era o arcanjo segurando na cabeça e Satanás segurando nos pés, dizendo: eu quero o corpo, eu quero o corpo, eu quero o corpo. O original hebraico diz assim: ele não proferiu juízo infamatório. A sua tradução diz calúnia. Telespectador, veja bem. Injúria, né? Vai dizer para ele, para Satanás, que ele é ladrão? Ele é. Vai dizer para ele que ele está perdido? Ele está. Vai dizer para ele que ele é maldoso? Ele é. Vai dizer que ele é do mal? Ele é. Então, qual é a qualificação negativa que vou dizer a ele? Tudo ele é. E ele disse: mas ele não usou nenhuma, mesmo que fosse verdade. E calúnia, difamação, não dá para fazer, porque ele é tudo aquilo que alguém poderia ter num corpo só. Então ele disse: o Senhor te repreenda. Então eu posso dizer, quando tem uma pessoa de possesso de espírito maligno, eu posso dizer assim: em nome de Jesus, eu te ordeno, saia. Eu não estou indo contra uma autoridade, mas eu estou usando o nome do Senhor Jesus, que é toda autoridade, tem toda autoridade no céu e na terra, estou repreendendo. Seria o mesmo que dizer que um delegado não pode prender uma pessoa se ela tiver um cargo nobre, se ela for uma pessoa, por exemplo, um político famoso, se ela infringir a lei, tem que ser presa. Então, um delegado pode prender uma pessoa que é o prefeito da cidade? Pode. Porque ele está munido de autoridade para isso? Se a pessoa cometeu um delito. E Satanás cometeu o delito. Então, em nome de Jesus, eu posso repreender ele da vida, porque assumir aquela vida é um delito. Então, eu tenho autoridade para tirar alguém que também exerce esse domínio, mas é maior aquele que está conosco do que aquele que está nele. Então, alguém disse que nós não podemos usar da autoridade do nome de Jesus para libertar pessoas de pessoas que foram em casa de encosto, e isso eu acho que é um grande engano. Então, o arcanjo Miguel não usou palavras de difamação, infamatório, de calúnia, porque tudo ele já é. E uma coisa que é muito interessante, Mônica: por que ninguém do Velho Testamento foi idolatrado? Não existe santo do Velho Testamento.
Ele não pegou o corpo de Moisés, porque também não pôde pegar o corpo de Elias, porque também não pôde pegar o corpo de Isaías, porque também não pôde pegar o corpo de Adão, porque também não pôde pegar o corpo de Eva. Na legislação da dispensação da lei, ele não poderia usar corpos. Então, quando ele tentou o corpo de Moisés, já disse o anjo: você não pode, você não tem autoridade, isso você não pode tocar. Na nova aliança, ele pôde trabalhar com os santos. No Novo Testamento, ele usa Maria, ele usa Paulo, ele usa João, ele usa todos, Pedro, né? Mas na velha aliança não podia. Então é algo que eu queria compartilhar com a nossa audiência, que na velha aliança, a velha aliança tinha isso de bom: ninguém poderia ser idolatrado na velha aliança. Então ele não pôde pegar o corpo de Moisés, porque não pôde pegar o corpo de ninguém. Isso era legislação, isso era verdade verdadeira. Como está escrito, você não pode usar idolatria. Então os ídolos eram bezerros, né? Eram seres que não faziam parte do rol de heróis da fé, não eram membros santos. Então ele não pôde enganar ninguém com imagens de seres que foram muito usados na mão de Deus. Não pode. Então isso era determinante. Não pode. O Senhor te repreenda. Não toque nesse corpo, você não tem direito. Isso é exercer uma autoridade. Isso a gente pode exercer essa autoridade também hoje na igreja. Se chegar uma pessoa que passou numa casa de encosto, que tem ali o Exu Caveira, o Tranca-Rua, a Maria Padilha, o Exu do Lodo, etc., você pode dizer: em nome de Jesus, eu te ordeno, saia. E ele tem que sair, porque isso é uma condição mínima que todo cristão tem. Porque a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo, você fazendo o uso da autoridade que está no nome de Jesus, é esse filho, é o filho que está libertando e tornando essa pessoa livre. Porque existe uma voz de autoridade sendo lançada contra essa entidade das trevas. Nesse caso específico, eu creio, Mônica, que essa libertação era conhecimento. Naquele caso ali era usar a autoridade do nome. Então, eu sou liberto porque conheço. E porque eu conheço, eu ordeno que saia. Né? Então, a liberdade é de conhecimento e saber dos seus direitos, você pode usá-los. Porque diz que o menino não exerce a função de rei porque ele é menino. Ele tem que ser levado por tutores e curadores. Ele tem que chegar à maturidade para ter o entendimento e discernimento. Eu me lembro que no último programa nós falamos acerca disso, dessa libertação, da cauterização dos últimos dias, do entendimento que está cego, né? E quando esse entendimento é livre, então eu começo a ter a discernir as coisas espirituais, e então eu começo a entender esses direitos que a palavra de Deus me dá e me mover através deles. Foi um obreiro fazer uma visita na casa de uma pessoa e ele logo disse: olha, eu vou em casa de encostos e eu tenho problema na hora da oração. Só que era a casa de um médico e a pessoa ficou numa situação constrangedora. Porque quando for orar, a pessoa que estava de mão dada começou a se revirar assim, torceu as mãos e virou para trás. E a pessoa não quis usar a autoridade do nome de Jesus, porque era a primeira visita. Então pediu: olha, traga um copo de água, vamos acalmar, vamos amansar. Mas a pessoa se sentiu miserável. Foi muito difícil. Então imagine você que é um evangelista, você que faz culto nos lares, se você vai orar num lar desse e a pessoa se manifesta com um espírito maligno, o que você fará? Vai correr para casa? Vai ter que usar a autoridade do nome de Jesus. Aí que entra a questão da ousadia. Quando você conhece e vive, você vive para o Senhor e conhece, automaticamente você vai ter essa ousadia de se mover. E se você tiver autoridade, Mônica, a pessoa não pode se manifestar grosseiramente, verdade, não pode gritar, não pode quebrar nada. Jesus nunca fez escândalo, né, pastor? Não. Jesus nunca fez escândalo e ele ensina isso pra gente. Então não sai daí, daqui a 30 segundos nós continuamos falando acerca desse tema tão maravilhoso. A gente já volta. When someone wins your heart and says you're